Muito antes de qualquer estrada cortar a floresta, antes das primeiras cidades surgirem no continente sul-americano e antes mesmo das grandes civilizações deixarem marcas sobre a Terra, a Amazônia já existia como um mundo próprio. Um território colossal, onde a natureza domina absolutamente tudo e onde cada som parece carregar ecos de uma era primitiva. Aqui, o silêncio nunca é completo. O vento atravessa lentamente as copas das árvores gigantescas. Insetos produzem uma melodia contínua, invisível aos olhos. Aves rompem o céu úmido com chamados intensos, enquanto, escondido entre sombras densas e raízes monumentais, um predador silencioso observa cada movimento da floresta. Poucos lugares no planeta despertam uma sensação tão poderosa de grandiosidade e mistério. A Amazônia não é apenas uma floresta, é um universo vivo. Espalhando-se por quase 7 milhões de quilômetros quadrados, a floresta amazônica forma a maior floresta tropical contínua da Terra. Uma imensidão verde que atravessa Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Um território tão vasto que desafia qualquer tentativa de compreensão completa. Se fosse um país, estaria entre os maiores do mundo. Mas sua verdadeira dimensão não pode ser medida apenas em mapas ou números. Ela está presente na força dos rios, na densidade das matas, na diversidade absurda de formas de vida e na sensação constante de que existe algo escondido além da próxima curva do rio. Vista do alto, a Amazônia se transforma em um oceano verde aparentemente infinito. Abaixo dessa cobertura vegetal, existe outro mundo. Um ambiente úmido, abafado e vivo, onde raízes gigantescas atravessam a terra escura, enquanto fungos, insetos e micro-organismos trabalham silenciosamente, sustentando toda a floresta. Cada centímetro desse ecossistema participa de uma engrenagem natural extremamente complexa. Aqui, nada existe por acaso. Estima-se que a Amazônia abrigue milhões de espécies animais e vegetais. Muitas delas sequer foram catalogadas pela ciência. Em certas regiões da floresta, pesquisadores ainda descobrem novas formas de vida capazes de alterar completamente aquilo que sabemos sobre biodiversidade. Existem plantas medicinais utilizadas por povos indígenas há séculos, que continuam sendo estudadas por laboratórios ao redor do mundo. Insetos minúsculos realizam tarefas fundamentais para a sobrevivência da floresta. Predadores controlam populações inteiras de animais.
árvores gigantes armazenam água, regulam o clima e alimentam incontáveis espécies. Tudo está conectado. Durante décadas, a Amazônia ficou conhecida como o pulmão do mundo. Embora essa definição não seja totalmente correta do ponto de vista científico, ela revela a dimensão da importância desse ecossistema para o planeta. Bilhões de árvores liberam diariamente quantidades gigantescas de vapor d'água na atmosfera, formando os chamados rios voadores, correntes invisíveis de umidade que atravessam o continente e ajudam a regular o clima em diversas regiões da América do Sul. A água, aqui, está em toda parte. Paira no ar em forma de umidade quase permanente. Escorre lentamente pelas folhas após as chuvas. Brota de riachos escondidos entre raízes e transforma rios em verdadeiras estradas naturais da floresta. Em muitos pontos da Amazônia, respirar parece diferente. O ar quente invade os pulmões, carregado pelo cheiro intenso de terra molhada, madeira úmida e vegetação viva. Primeiro, o céu começa a escurecer lentamente. Depois, o vento muda de direção e atravessa as copas das árvores, produzindo um som profundo que ecoa pela mata. Em seguida, surgem os trovões, e então a chuva desaba com violência sobre a floresta. Milhões de gotas atingem folhas gigantescas, troncos antigos e superfícies dos rios em uma sinfonia caótica e hipnotizante. Durante alguns minutos, tudo parece desaparecer sob o som da água. É justamente esse ciclo contínuo de evaporação e chuva que sustenta uma das maiores explosões de vida do planeta. Em meio a esse oceano verde, erguem-se árvores ancestrais capazes de alcançar alturas impressionantes. Algumas ultrapassam dezenas de metros acima do solo, formando verdadeiras colunas naturais que dominam a paisagem amazônica. Muitas dessas gigantes testemunharam séculos de transformação da floresta. Espécies como a castanheira e a seringueira ajudaram a moldar não apenas o ecossistema amazônico, mas também a história econômica da região. Durante o ciclo da borracha, milhares de pessoas penetraram no interior da floresta em busca do látex extraído das seringueiras. Pequenas cidades nasceram às margens dos rios, enquanto a Amazônia se conectava ao restante do mundo através do comércio. Ainda hoje, antigas construções escondidas entre a vegetação carregam vestígios desse período. Se as árvores são os pilares da Amazônia, os animais são a alma que dá movimento à floresta. Voando entre as copas, atravessando os rios, ou se escondendo entre os galhos, eles desempenham papéis indispensáveis para a manutenção desse gigantesco santuário natural. Nas alturas dessas copas de árvores, vive uma das criaturas mais emblemáticas da região, a preguiça. Enquanto toda a floresta pulsa em movimento constante, ela segue o ritmo completamente diferente. Seus movimentos lentos parecem desafiar a urgência da vida selvagem. Com garras curvas e pelagem espessa, passa praticamente toda a vida suspensa entre os galhos. Muitas vezes, permanece imóvel por horas, enquanto o mundo ao redor continua em intensa atividade. Mas essa lentidão não representa fragilidade.
A preguiça desenvolveu adaptações extremamente eficientes para sobreviver nesse ambiente hostil. Sua movimentação silenciosa e sua incrível camuflagem ajudam a escapar de predadores em um território onde qualquer distração pode ser fatal. Nas águas escuras e misteriosas dos rios amazônicos, vive uma das criaturas mais fascinantes da floresta, o boto cor-de-rosa. Enquanto a vida se agita entre árvores gigantescas e copas exuberantes, ele percorre silenciosamente os labirintos aquáticos da Amazônia. Sua coloração rosada e seus movimentos elegantes fazem dele um dos animais mais emblemáticos da região. Ao contrário dos golfinhos marinhos, o boto desenvolveu adaptações únicas para sobreviver nos rios. Seu pescoço extremamente flexível permite que mova a cabeça em diferentes direções, ajudando a navegar entre raízes, troncos e galhos submersos durante as cheias da floresta. O boto cor-de-rosa é um dos maiores símbolos dos rios amazônicos, perfeitamente adaptado a um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta. À beira dos rios, lagoas e igarapés da Amazônia, um gigante silencioso reina entre as águas e a vegetação densa, o jacaré-açu. Com seu corpo robusto, escamas resistentes e mandíbulas poderosas, ele domina rios, lagos e áreas alagadas, ocupando o topo da cadeia alimentar. À primeira vista, pode passar despercebido. Muitas vezes, apenas seus olhos e narinas aparecem acima da superfície, enquanto permanece imóvel à espera do momento certo para atacar. Essa paciência é uma de suas maiores armas. Considerado o maior jacaré das Américas, o jacaré-açu pode ultrapassar 5 metros de comprimento. Mas sua importância vai muito além da caça. Como predador de topo, ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas amazônicos, controlando populações de outras espécies e contribuindo para a saúde dos ambientes aquáticos. Muito acima da vegetação, explosões repentinas de cor cruzam o céu da Amazônia. As araras surgem em voos elegantes, exibindo plumagens intensamente coloridas que misturam azul profundo, vermelho vibrante, amarelo dourado e verde esmeralda. Seus chamados atravessam a floresta como parte inseparável da identidade sonora amazônica. Inteligentes e altamente sociáveis, vivem em pares ou bandos familiares, estabelecendo laços duradouros ao longo da vida. Quando pousam sobre galhos altos, às margens dos rios, suas penas brilham sob a luz tropical como se fossem feitas de tinta viva. Dividindo esse mesmo território está o macaco-aranha, um dos primatas mais ágeis da Amazônia. Seus braços longos e sua cauda extremamente forte permitem atravessar galhos com velocidade impressionante. Enquanto procura frutas maduras entre as árvores, move-se acima do solo com uma precisão quase acrobática. Em muitos momentos, parece literalmente voar pela floresta. Entre folhas tropicais e frutos escondidos, surge outro personagem impossível de ignorar: o tucano.
Seu enorme bico colorido parece desafiar qualquer lógica da natureza. Mas além da aparência exótica, ele possui funções fundamentais para a alimentação, comunicação e regulação térmica. Sob os feixes de luz que atravessam a mata, suas penas brilham intensamente, transformando cada aparição em uma cena marcante. Mas existe uma presença capaz de alterar completamente a atmosfera da Amazônia. Quando a onça pintada surge entre as sombras, tudo muda. O maior predador das Américas move-se quase sem produzir som. Seu corpo musculoso desliza pela vegetação, enquanto seus olhos dourados observam atentamente cada detalhe da floresta. A onça domina esse território com inteligência, força e paciência. Muitas vezes, permanece escondida durante horas, observando silenciosamente suas presas antes do ataque. Ao anoitecer, os sons da floresta também mudam. O coro das aves diminui. Insetos noturnos assumem o controle da paisagem sonora. Sapos começam a vocalizar próximos aos rios. O céu desaparece atrás da vegetação escura, enquanto pequenos reflexos surgem entre folhas e galhos. Olhos observando silenciosamente a mata. A Amazônia noturna revela uma floresta completamente diferente. Durante os meses de cheia, entre novembro e março, a floresta passa por outra transformação impressionante. Os rios sobem rapidamente, inundando extensas áreas e criando um ecossistema conhecido como várzea. Árvores permanecem parcialmente submersas, enquanto canais surgem entre a vegetação, formando um verdadeiro labirinto aquático. Nesse cenário inundado, vivem as capivaras. Com corpos robustos e patas adaptadas para nadar, elas percorrem águas rasas, em grupos numerosos. Apesar da aparência tranquila, sabem que estão constantemente ameaçadas. Sob as águas barrentas, move-se lentamente a sucuri. Também conhecida como anaconda, essa serpente gigantesca pode ultrapassar 9 metros de comprimento. Seu corpo musculoso desliza quase invisivelmente pelos rios, enquanto caça peixes, aves e mamíferos, utilizando força e camuflagem. Poucos lugares do planeta possuem rios tão monumentais quanto os da Amazônia. A Bacia Amazônica forma o maior sistema fluvial do mundo, reunindo milhares de rios e afluentes que atravessam a floresta em todas as direções. Em muitas regiões, os rios funcionam como únicas estradas possíveis. Pequenas embarcações transportam famílias, alimentos, combustível e mercadorias através de grandes distâncias. Para milhares de ribeirinhos, a vida acontece sobre as águas. Casas simples de madeira erguem-se sobre palafitas às margens dos rios. Crianças brincam, mergulhando nas águas barrentas, enquanto pescadores lançam redes ao amanhecer. Em certas comunidades, o som dos motores dos barcos substitui o trânsito das cidades. O rio determina horários, rotinas e sobrevivência. Entre os fenômenos mais impressionantes da região está o encontro entre o Rio Negro e os Solimões.
Um possui águas escuras como tinta. O outro carrega sedimentos barrentos vindos dos Andes. Quando se encontram, correm lado a lado sem se misturar imediatamente, formando uma das paisagens naturais mais fascinantes da Amazônia. É nesse universo aquático que surge a Vitória Régia. Suas folhas gigantescas flutuam delicadamente sobre a superfície dos rios, criando pequenos refúgios para peixes e aves. Muito além da beleza, ela também ocupa lugar importante nas lendas indígenas amazônicas. Na Amazônia, natureza e espiritualidade caminham juntas. Durante séculos, povos indígenas construíram uma relação profunda com a floresta. Para muitas comunidades, rios, árvores e animais não representam apenas recursos naturais, mas entidades vivas carregadas de significado espiritual. Muitas histórias passadas entre gerações explicam o surgimento de plantas, animais e fenômenos naturais através de lendas ancestrais. Segundo antigas tradições, a jovem Nayá desejava tanto tocar a lua que mergulhou nas águas tentando alcançar seu reflexo. Comovida, a deusa Jaci transformou-a em uma estrela das águas, a Vitória Régia. Sob esses rios, vivem criaturas cercadas por histórias e mistérios. Entre elas estão as piranhas, famosas por seus dentes extremamente afiados e pela reputação construída através de décadas de exageros e filmes de aventura. Apesar da fama assustadora, desempenham um papel importante no equilíbrio dos rios amazônicos. Dividindo o espaço com elas estão as arraias de água doce, quase invisíveis sobre o fundo arenoso dos rios, e o gigantesco pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do planeta. Mas a Amazônia guarda mistérios ainda mais profundos. Distante dos rios e escondidos sob a floresta, existe um universo subterrâneo pouco conhecido. Cavernas e grutas, esculpidas durante milhões de anos pela ação da água, revelam galerias escuras, rios subterrâneos e formações rochosas impressionantes. Esses ambientes silenciosos abrigam morcegos, insetos, aracnídeos e pequenos predadores perfeitamente adaptados à ausência total de luz. Quando a noite cai, milhares de morcegos deixam essas cavernas em busca de alimento. Utilizando ecolocalização, uma forma que os morcegos têm de se localizar no ambiente através do som, eles conseguem navegar pela escuridão absoluta com precisão impressionante. Algumas espécies alimentam-se de frutas e ajudam na dispersão de sementes pela floresta. Outras caçam insetos ou pequenos animais. Mesmo depois de atravessar rios monumentais, florestas inundadas, copas gigantescas e cavernas escondidas, permanece uma sensação inevitável, a de que conhecemos apenas uma pequena parte desse território colossal. A Amazônia é vasta demais para ser totalmente compreendida. Cada árvore parece guardar histórias silenciosas. Cada rio esconde novas formas de vida. Cada som vindo da floresta carrega um mistério impossível de decifrar completamente. Este é um dos últimos grandes santuários selvagens da Terra.
Um lugar onde a natureza ainda dita as regras e onde a vida continua seguindo ritmos ancestrais muito anteriores à presença humana. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um organismo vivo, um universo pulsante, onde tudo respira, cresce, caça, floresce e resiste. E é justamente isso que torna a Amazônia tão inesquecível. A sensação profunda de estar diante de algo infinitamente maior do que nós mesmos.